mais um TCE Convida. Sempre trazendo temas polêmicos, temas leves, temas de todos os tipos. E hoje a gente homenageia exatamente o dia que nós estamos. Dia 17 de maio, que é o Dia Internacional contra a Homofobia. E é sobre esse assunto que eu vou conversar hoje com a nossa convidada, a advogada Verônica Andrade, que tem muito o que falar pra gente sobre homofobia e todos os problemas causados dessa atitude nas nossas vidas, né? Muito obrigada, doutora Verônica, por estar aqui nesse momento com a gente, debatendo um tema tão importante atualmente na nossa sociedade, né? Que é a gente entender melhor a situação das minorias, Com né? certeza. Que é no caso dos homossexuais, do LGBTQI+, não é isso? Então a gente vai falar um pouco, antes de tudo, eu queria que você se apresentasse como profissional e qual é a sua ligação profissional com esse tema tão importante que é o combate à homofobia. Antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite e agradecer pela oportunidade. Meu nome é Verônica Andrade, sou advogada, e a minha ligação em relação ao combate à homofobia ou o combate a toda a população, ao preconceito à população LGBTQIA+, é justamente a ligação com o IBDFAM, é o Instituto Brasileiro de Direito Família. Eu sou vice-presidente da Comissão da Diversidade no IBDFAM Sergipe, certo? O IBDFAM ele é nacional, nós temos as seccionais e aí nesse caso estou vice-presidente da Comissão da Diversidade do IBDFAM Sergipe. Então, e particularmente a doutora Verônica, ela gosta muito da questão da inclusão em todas as searas, e a questão do LGBTQIA+, é uma bandeira que é necessário defender porque é uma forma de inclusão. Sim. Inclusão para todos. Sim. Inclusive porque a justiça ainda tem muito que se desenvolver em relação a isso. Mas antes da gente começar a discutir sobre todos esses assuntos, eu queria que você falasse o que de fato é a homofobia. Porque para muita gente, felizmente, essa palavra é desconhecida. O que é homofobia? Veja só, 17 de maio é um marco do combate à homofobia. Homofobia são os crimes voltados para a população homossexual, especificamente homossexual. Trata-se de gays e lésbicas. No caso da homofobia, ele é mais restrito. O termo LGBTQIA+, ele é mais abrangente. Envolve toda a população LGBT. E, nesse caso, trans, lésbicas, população binária, dentre outros termos que abrange. Ou seja, homofobia, ele é restrito a gays e lésbicas. Sim. E, atualmente, nós usamos o combate a toda a população LGBTQIA+, o combate aos crimes voltados para a população LGBTQIA+. O combate aos crimes voltados para essa população. E quais são as causas da homofobia, né? O que causa a homofobia? Especificamente, o preconceito. O preconceito, que ainda é bárbaro no Brasil, infelizmente, né? Muitos avanços existiram e cada vez mais estão acontecendo, inclusive, venho aqui trazer uma notícia boa, recente, né? Uma parceria do nosso governo aqui de Sergipe, recente, com o SENAC e a Astra, no sentido de empregabilidade dessa população, que é uma coisa fundamental, dar espaço. Inclusão não é apenas um nome, é a ação. Né? Com certeza, o que é que a população em si está fazendo para incluir todos, né? E é uma grande dificuldade que a população LGBTQIA+ enfrenta, além do preconceito das questões verbais, é essa inclusão, que muitas vezes vulnerabiliza a população cada vez mais, né? A falta de oportunidade, também por conta do preconceito nas empresas, muitas vezes, coloca essa população, inclusive, para a seara da prostituição. E a falta da informação também, né, doutora? Sim, porque sim. muitas vezes a gente tem o preconceito da coisa e
justamente por não ter informação suficiente para poder ter o senso crítico real da coisa, de que você não, diante de todas as informações que eu conheço, eu realmente sou homofóbica. Ou, diante de todas as informações que eu conheço, é um absurdo ser homofóbica. Então, eu acho que a informação é primordial. É poder. Informação é poder. É isso mesmo, doutora. É isso mesmo. Então, diante dessa busca pela informação, é importante a gente saber que quando iniciou essa luta contra a homofobia, quando tudo isso começou. Veja bem. E por que tudo isso começou? Há muito, muito tempo atrás. Porém, um dos marcos, por exemplo, o primeiro homem trans é tido como João Nery, de 1970. Imagina. Né? Essa luta ela é bastante antiga. Mas um marco, por exemplo, está com o João Nery, de 1970. Foi o primeiro homem trans. A se declarar trans. Exatamente. Né? Exatamente. A ter essa definição. Imagine, em 1970, quantos preconceitos esse homem enfrentou. Imagino. E agora eu deixo aqui a incógnita. Como é difícil para uma pessoa trans, para uma pessoa LGBTQIA+, viver tendo que fingir ser o que não é. É isso. É justamente isso que eu ia perguntar aqui agora. Como é que os pais e a escola podem fazer para ajudar nesse combate contra a homofobia, Bom, né? Acima de tudo, aceitação. É isso aí. Inclusão é aceitação, inclusão começa não é dentro de teoria, é casa. prática, começa dentro de casa, começa em todos os ambientes sociais. E o primeiro é a família, né? E outro ponto interessante, que eu não quero aqui apenas trazer as questões negativas, mas até para o esperançar, né? Então eu quero colocar outro ponto relevante, importantíssimo, que é o Mães pela Diversidade. O Mães pela Diversidade é um grupo feito justamente por mães que fazem parte dessa luta, né, para acolher os filhos que são pessoas LGBTQIA+. Uma pergunta que eu tenho, isso aí é uma curiosidade já minha, que está fora até inclusive aqui do script, você falando sobre mães. E os pais nesse papel? O pai, a figura humana do pai. Porque normalmente eu vejo as mães lutando, as mães gritando, as mães levantando a bandeira para os seus filhos, mas eu não vejo o mesmo acontecer com os homens. Vamos lá. Eu vou agora responder para você, fugindo também do script, com aquilo que eu vejo na prática, dentro até da advocacia. Eu costumo brincar com os meus clientes, especialmente com as clientes, as mulheres, dizendo assim: mãe, você geralmente é a leoa do seu filho, né? Os pais têm uma dificuldade ainda maior de aceitar, certo? Pelo menos eu preciso ser franca, que não tenho conhecimento de que exista um grupo de homens que defendem esses filhos. Esses filhos, né? Exatamente. Fica aqui essa vontade. Essa né? interrogação, por que será, né? Por que será? Por que os homens não podem entrar nessa luta, Com né? certeza. Porque é tão difícil para eles mostrarem a cara, e mesmo não sendo homossexuais, simplesmente sendo simpatizantes e respeitarem as escolhas de cada um. Eles não podem dizer, poxa, isso é um absurdo, isso não cabe mais. A gente não está vivendo num mundo que isso não é permitido, isso é impossível, né? Como é que a gente vai podar o amor? É muito louco. A pessoa tem o direito de amar, quer queira qualquer pessoa e qualquer tipo. Toda forma de amar vale válida. a pena, não é? Então, por que a gente combate isso, gente? A gente fala tanto, e principalmente as religiões, né? As religiões falam tanto de amor a Deus, sabe? De respeito ao próximo. E qual a dificuldade de respeitar a escolha do outro? Eu não consigo compreender isso, doutora. Infelizmente, algumas vezes é usada até a questão bíblica para podar. Sim. Podar. Sim. Infelizmente. Só que trago mais um dado interessante. É um dado raro nesse caso, mas a questão dos evangélicos mesmo, parabéns por essa iniciativa, mas ano passado, aqui em Sergipe, me falha agora o nome específico do pastor, mas enfim, foi feito um culto voltado para essa população.
Que maravilha. E aí, isso é uma grande evolução dentro desta igreja, que é tão radical em relação a isso, né? Nós precisamos respeitar a todos. Toda forma religiosa, todos os credos, enfim. Exatamente. Mas o respeito prático é respeitar toda a população. É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Agora vamos falar sobre uma coisa que você entende bem, que é a parte legal da coisa. Hoje, infelizmente, a justiça brasileira, ela não criminalizou a homofobia, né? A homofobia é avaliada dentro do âmbito da justiça como racismo. Isso. E que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, assim, você acha que a homofobia deve ser um crime específico, doutora? Sim, com certeza. Com certeza. E começaram a fazer, voltado para essa área específica, e parou no meio do caminho. Mas o fato é, para a legislação, atualmente, na lei de racismo, é que trata uma parte voltada para a questão de gênero, que é justamente a lei 7716 de 89, se não me falha a memória. Mas é justamente dentro da lei de racismo. Todas as formas de preconceito, e aí vai falar da raça, da etnia, vai falar especificamente também da questão do gênero. Então é dentro desse âmbito que a justiça julga. Uma lei de 89. É muito atrasado, gente. A gente tem que resolver esse problema. E qual a punição normalmente aplicada para atos homofóbicos, doutora, hoje, legalmente, assim? Qual é a grande punição, assim, para essas pessoas que cometem crimes de homofobia? Então, tudo isso vai ser avaliado dentro dessa legislação, como eu coloquei. E também existe também uma preocupação voltada para a denúncia desse tipo de crime. E um canal de denúncia também é o Ministério Público, tá? Um canal de denúncia, que inclusive pode ser uma denúncia anônima, minha gente, para o MP. Nós temos inclusive o site do MP para fazer esse tipo de denúncia. E tem a questão do Disque 100 também. O Disque 100, ele não está apenas para questões de infância, adolescência e juventude, não. Também para todos os tipos de denúncia. Por conta dessa falta da criminalização da homofobia, é que igrejas que cometem esse tipo de estímulo à homofobia, né? Como elas, é justamente por isso que elas não são punidas, que não há uma regra de como eles devem atuar diante desse pensamento tão limitado assim. Então, veja só, para mostrar o tamanho do problema, que não está apenas nas instituições religiosas, sejam elas quais forem, nós temos, infelizmente, esse problema até dentro do próprio judiciário. Só que é claro, quando é constatado que existe, quando são feitas as denúncias, essas pessoas vão responder por isso e muitas vezes são afastadas. Sim. Ah, sim? Sim. Eu não sabia disso. Sim. Mas, infelizmente, existe. E agora, falando exatamente com esse foco, eu queria também aqui deixar um forte abraço para uma das pessoas que veste a camisa dessa causa, que é o delegado Dr. Mário Leone, né? Que enfrentou e enfrenta. E é uma pessoa que foi nacionalmente conhecida com este foco, né? Ele faz o trabalho dele dentro da polícia perfeitamente, é respeitado. Muito hoje respeitado. Ele é extremamente respeitado, mas ele não deixa de mostrar quais são as escolhas dele, e a vida é livre. Totalmente. Pelo que eu li antes da gente conversar, isso vários pensadores e profissionais ligados à psicologia, à advocacia, pensam da mesma forma, assim. Na verdade, o maior preconceito está dentro das pessoas, e o grande mal que faz causar, diante da análise de todos, a homofobia é o medo do próprio homofóbico de se ver julgado como gay, né? Como lésbica, como aquilo que ele abomina, né? Então, o fato de ele abominar é para credenciar ele dar assim, olha, eu abomino, então eu não sou isso.
Eu nunca serei isso e eu abomino isso. É muito mais o medo do que o preconceito em si. Sim, o medo. E como nós já colocamos aqui no início da nossa conversa, esse medo ele está muito voltado inicialmente para a questão família. Sim, claro. Se dentro da própria família, muitas vezes existem pais que dizem, por exemplo, o pai, de fato, não, eu vou colocar... Isso é coisa de viado. E eu vou Isso colocar não sei o para quê. fora de casa. É Se uma eu coisa descobrir assim, isso, eu meu vou colocar Deus. para Não fora. é? Entende? É isso mesmo. Então, assim, se na principal instituição que nós temos, que é a família, o bem maior, se dentro da família não existe um acolhimento, uma aceitação da realidade, como vencer as barreiras? É muito difícil. Então, assim, é primordial, gente, que dentro das nossas casas a gente naturalize isso. Isso não está querendo dizer que isso vai transformar o seu filho nisso que você abomina, né? Mas naturalizar mesmo, é o respeito. É isso que eu faço com meu filho em casa. E, por favor, ele tem que respeitar a escolha de cada um. E isso não vai mudar a pessoa. A pessoa não vai deixar de ser um bom colega ou uma boa amiga porque ela fez uma escolha diferente da sua. Simplesmente é uma escolha que ele tem absoluto direito de fazer. Não é total direito de fazer. Então, assim, isso é muito importante. Vocês que estão escutando a gente, em casa, tudo se começa em casa. Tudo se começa em casa. Tudo, tudo, tudo. Né, doutora? Com certeza. E, novamente, eu deixo aqui a dica da questão das Mães pela Diversidade. É um grupo grande já, um grupo que funciona já há algum tempo, capitaneado pela Alessandra, que é uma mãe também, deixando claro que essas mães, elas estão pela bandeira dos filhos. Não quer dizer que essas mães elas sejam homossexuais ou fazem parte da população LGBTQIA+, mas elas entendem as escolhas dos filhos e elas entendem tanto que estão como advogada desses filhos, de forma que faça respeitar, que a sociedade respeite esses filhos. O que é natural. Minha gente, na verdade, não era nem necessário existir esse tipo de discussão, forma. Exatamente. Mas já que a sociedade não respeita, essas mães viraram as leoas de seus filhos. É isso aí. E a gente tem que virar mesmo. Não é só mãe, não. É pai, mãe, avô, avó. É todo mundo. Todo mundo tem que respeitar as escolhas, né, gente? Bom, o que eu vejo, doutora, nas redes sociais, é que as pessoas não estão sabendo diferenciar opinião de discurso de ódio. Isso é muito importante. Isso em qualquer assunto, não é só assuntos homofóbicos, não, gente. Isso em qualquer assunto. As pessoas estão, como tem a liberdade do espaço nas redes sociais de expor os seus pensamentos de forma gratuita para todo mundo, então as pessoas estão perdendo um pouco a mão, né? E não tão entendendo que isso destrói vidas. Com certeza. Né? Emocionalmente falando, mentalmente falando, até fisicamente falando, né? Que as pessoas são realmente atingidas por causa desse ódio todo que é disseminado. E como você vê esse grave problema dentro desse combate à homofobia, esse tipo de atitude que está acontecendo? Inicialmente, eu penso o seguinte: se para tudo no Brasil hoje existe uma legislação e que, volto a dizer, é necessário uma legislação mais dura da questão do crime ao combate à homofobia, sim, uma legislação específica, não apenas na lei de racismo, mas agora eu volto para a questão das redes sociais. Por que não, dentro das redes sociais, que hoje é tão comum e necessário, porque se ela for bem utilizada, é um grande mecanismo. Exatamente. É um grande mecanismo. Então, por que não ter legislações para objetivar e combater os problemas que acontecem dentro das redes sociais? Porque temos liberdade, sim, mas essa liberdade existe desde que você não ataque o direito do outro. É isso aí, doutora. É isso aí. Eu sei que isso não existe fórmula, que é muito difícil, é muito complexo esse assunto. A gente poderia ficar aqui horas e horas e horas conversando e a gente não ia concluir tudo, porque tem muito que ser discutido, tem muito que ser falado, é muito complexo mesmo, né? Você tem alguma sugestão de como combater a homofobia, doutora, de uma forma bem simples mesmo, assim? Bem simples e rápida. Alguma sugestão que o indivíduo pode fazer para combater a homofobia? Primeiro, respeito. Respeito à escolha do próximo. E segundo, para um familiar ou para alguém que se diz não aceitar, por que não vai primeiro conhecer mais?
como você mesmo bem colocou, Maria, a questão da informação. Informação é poder. Então, por que não ir até grupos que tratam do assunto para você conhecer melhor, para você saber como lidar? E a união faz a força também. Exatamente. Porque quanto mais gente debatendo, discutindo e tentando ir de encontro àqueles problemas que são causados pela homofobia, se juntarem, a força é muito maior, né? Sim, Você vai ter muito mais voz se você tiver um grupo de apoio, perfeitamente. não é? Então, que esses grupos, eles aumentem cada vez mais, que sejam criados e que exista, inclusive aqui em Sergipe também, grupos dos pais com essa bandeira. Não só mães pela diversidade, mas por que não pais também? Né? A aceitação, a aceitação. E vamos tratar dos avanços. Eu deixo aqui os meus parabéns para o doutor Mário Leone, deixo aqui meus parabéns para a Linda Brasil. Muito bem. Também que tem essa bandeira e ela é extremamente participativa, voz e vez. É isso aí. Né? Então, por que não? Vamos conhecer mais. A partir do momento que conhecemos mais, temos mais informação, temos como disseminar o problema, tentar acabar com os problemas. Né? E quem sofre com o problema da homofobia, como ela pode buscar seus direitos? Através de que ela pode buscar os seus direitos? Através de uma profissional como você, de pessoas engajadas nessa luta? Perfeitamente. E procurar também o Ministério Público, né? Existem denúncias que você pode fazer. Essas denúncias, elas você não vai precisar dizer quem está fazendo essa denúncia. Pode ser, inclusive, anônimo. Anônima, sem problema Tem nenhum. canais, inclusive, para isso, né? Sim, sim, do próprio MP. Tem o site da ouvidoria do MP e lá ele é encaminhado para locais específicos, né? Que ajudam nesse sentido. Fora isso, também tem os próprios locais que ajudam, por exemplo, que vestem a bandeira dessa causa. A Astra, a Casa Amor, dentre outras. E eu também gostaria de chamar a atenção para quem se sensibilizar, que puder ajudar essas instituições, porque durante a pandemia eles enfrentaram vários problemas. Algumas dessas casas, inclusive, praticamente fecharam. A Casa Amor, por exemplo, ela teve sérios problemas. Né? Agora, no pós-pandemia, que as atividades elas estão voltando. Né? A Astra, ela não só acolhe, como ela trouxe aí parcerias e resultado com a questão do SENAC. Né? Agora com uma parceria com o governo para a questão da empregabilidade. Nada mais importante que isso. Oportunidade. Doutora, eu tenho aqui uns dados que eu considerei assim extremamente alarmantes. Assim, os desafios, né? É uma pesquisa feita com 230 profissionais ligados LGBTQI+, de 14 estados brasileiros, na faixa etária de 18 a 50 anos, mostrou que 41% dos gays afirmam ter sofrido discriminação por sua orientação sexual ou identidade de gênero no ambiente de trabalho. 41%, isso é muito grande. 33% das empresas brasileiras não contratariam pessoas LGBTQI+, para cargos de liderança. Isso é uma informação assim que eu desconheço. Alarmante diante das pessoas que eu conheço, de um público LGBTQI+, que eu conheço. Pessoas extremamente inteligentes, preparadas, às vezes muito mais capazes do que a grande maioria, do que se diz normal, né? E, enfim, bom, 61% dos funcionários LGBTQI+, do Brasil optam por esconder a sexualidade de colegas de gestores. Isso é alarmante, gente. Se isso está acontecendo é porque, infelizmente, tem os preconceituosos por trás que fazem tudo isso acontecer. Então a gente tem que acabar com isso, sabe? Eu peguei umas fotos aqui, uma matéria que eu vi que eu achei fantástica, que pessoas ligadas a esse movimento LGBTQI+, fizeram perguntas para as pessoas, para os heterossexuais, e perguntas assim, muito pertinentes, que eu acho que a gente pode finalizar esse programa aqui hoje. Primeiro eu quero te agradecer, doutora, muito obrigada pela sua presença, foi realmente relevante tudo que a gente conversou aqui, e quero te deixar aqui o espaço aberto, né, para que você venha sempre que você quiser, para conversar assuntos como esse. Tá bom? Eu agradeço. Você quer falar sobre o livro, né? Quero. Vamos lá. Antes de eu finalizar com essas perguntas aqui, que é muito importante deixar você pensando aí em casa. Quero colocar, porque como informação é poder, e é um mecanismo que temos, né,
dentro dessa luta. Então, eu queria mostrar esse livro aqui, fácil de encontrar. Você vai aí na Escariz, encontra facilmente, tá? A questão da inclusão, a diversidade e inclusão e suas dimensões, tá? Aborda vários temas e justamente fala muito da questão da população LGBTQIA+, e todas as dificuldades que eles enfrentam. De uma forma fácil, né, doutora, que você me disse? Tranquila, aqui não tem nada de juridiquês, minha gente, é fácil acesso, tranquila leitura, rápida, né? Tem uma coletânea aqui de artigos de várias pessoas, capitaneado pelo Luciano Amanto, que é o organizador do livro, certo? Mas vale muito a pena. Quando querem conhecer mais diversidade, inclusão e suas dimensões. É só ir lá na Escariz, ó, que tem lá para todo mundo isso. Gente, então vou deixar aí, vamos finalizar aqui a nossa entrevista, que foi maravilhosa, doutora, muito obrigada. Gratidão. Seja sempre bem-vinda, gratidão, digo eu. E vamos deixar aí para você pensando o que é que essas pessoas querem perguntar para você. Se é privilégio, você trocaria seus direitos pelos meus? Isso é um LGBTQI+, perguntando. Por que o amor te incomoda? Você já precisou esconder sua sexualidade por medo? Por que você não agride um homossexual maior do que você? Foi difícil para você, hétero, passar pelas perseguições na escola e esconder dos pais a sua sexualidade? Por que você me odeia tanto sem ao menos me conhecer? Me chamar de viado te faz mais macho? Ver dois gays se beijando torna crianças gays? Segundo ele cresceu vendo héteros se beijando e não se tornou hétero por conta disso. E aí? Por que os nerds aceitam até amar vilões, mas não aceitam protagonistas LGBTQIA+, né? Bom, gente, são perguntas como essa que fazem a gente ficar em casa pensando e entender melhor o que se passa dentro da gente e o que se passa dentro da cabeça dessas pessoas que sofrem muito, simplesmente por serem elas, por terem as suas próprias escolhas. Beijo no coração de vocês, pensem nisso e feliz Dia Internacional do Combate à Homofobia. Até o próximo programa. Tchau, gente!